Visão de elevado alcance. Ela é mais difícil de compreender, porque se relaciona à estatura interna do homem e aos insondáveis alcances das dimensões espirituais. Obviamente, a palavra elevado é apenas simbólica, mas sempre foi, e ainda é, amplamente usada para indicar os vários níveis de percepção e conscientização psicológica e espiritual que os mais avançados dentre a humanidade alcançaram e para sugerir as esferas mais subjetivas e sutis que podem ser percebidas ou intuídas, avançando do conhecido para o desconhecido. Encontramos, primeiro, o nível físico de consciência, que é formado pelas sensações produzidas pelos vários sentidos físicos. Depois, vem o extenso campo emocional, que tem vários subníveis ou zonas, desde as emoções e paixões inferiores até os sentimentos mais refinados. A seguir, como seres mentais, estamos cientes da atividade mental, estendendo-se desde o mais simples senso comum até os conceitos mais abstratos, filosóficos, matemáticos. Esses níveis são mais ou menos familiares e constituem as dimensões internas em que a humanidade normalmente vive. Mas há um quarto nível ou campo, do qual apenas uns poucos se tornam conscientes e alcançam. Foi chamado de nível intuitivo, porque ele pode ser alcançado apenas através do uso dessa faculdade, a intuição, que está funcionando conscientemente apenas em uma minoria. Mas as experiências e os ensinamentos de alguns dos grandes místicos e visionários apontam para alcances ainda mais elevados dessa realidade interna. Neles, a consciência humana individual é transcendida e podem ser alcançados vários graus de contato e união com a realidade transcendente. Em décadas recentes, um grupo de psicólogos avançados, entre os quais o professor Maslow era proeminente, instigaram a pesquisa científica no que foi chamado de High Psychology. Isso diz respeito às experiências de pico e foi empreendido como resultado do número dessas experiências que psicólogos e psiquiatras têm encontrado em seu trabalho. É a essa dimensão do elevado que a exploração do espaço interno nos leva. Sua realidade e importância foram enfatizadas desde o início do nosso estudo de meditação. E um interesse cada vez maior em todos os tipos de meditação indica que há um crescente senso dessa dimensão, incitando a consciência humana a descobri-la. Então, a gente viu, né, na terça-feira, essa visão mais wide no sentido de amplitude. A gente viu a visão mais de longo alcance no sentido de profundidade,
Então, uma relacionada ao espaço, a outra relacionada ao tempo, e essa terceira agora de uma dimensão mais elevada. Então, vamos ler um pouquinho sobre essa prática da técnica. A técnica das corretas proporções pode ser posta em funcionamento de muitas maneiras. Tudo que amplia a nossa visão e aprofunda a nossa compreensão ajuda-nos a permanecer num ponto em que podemos ver por uma perspectiva mais verdadeira. Portanto, há várias maneiras pelas quais podemos buscar esse objetivo. Vamos ver então alguns exemplos, né? Por exemplo, para aumentar nossa percepção da imensidão do universo, podemos estudar a literatura atual sobre astronomia, os dados sobre as distâncias cósmicas, os mapas estelares e assim por diante. Tudo isso ajuda a dar uma visão do cosmos e, assim, amplia a nossa percepção da sua imensidão. Uma dica de livro que mostra isso de maneira vívida é Cosmic View: The Universe in 40 Jumps, ou Visão Cósmica, o Universo em 40 Saltos, de Kees Boeck. E, naturalmente, quando temos a oportunidade de olhar o céu estrelado, obtemos um senso direto dessa imensidão. Mas uma real consciência disso leva tempo para desenvolver. Para muitas pessoas, isso traz um senso de expansão da consciência e de elevação. Mas algumas têm reações negativas. Elas experienciam um senso de ser insignificante ou de ser oprimido e quase esmagado por essa imensidão, ou ainda de se ver perdido nela. Isso é um glamour definido, enraizado em uma atitude separatista, em vez da alegre participação que deveria ser sentida. Para eliminar isso, devemos compreender que o que conta é qualidade e não quantidade, e que somos feitos da mesma essência e valor que todas as grandes realidades do universo. Tal como uma gota de água do mar tem a mesma composição química que a água de todos os oceanos. Aqui, esse ponto é muito interessante porque eu penso que, em alguma medida, cada um de nós talvez tenha também essa sensação da separatividade, porque não vivemos ainda uma unidade. Então, esse exercício de olhar, observar o universo, de assistir documentários ou livros que ampliem o nosso olhar do cosmos, ele é muito importante, porque realmente mostra a nossa insignificância e, por outro lado, mostra que a gente é parte disso tudo. Então, não é uma coisa ou a outra, né? Não é que eu seja insignificante ou não é, né, que eu seja grande. Se trata de uma correta proporção mesmo, de eu reconhecer a minha pequenez dentro do universo, mas também de eu reconhecer que não existe nada nesse universo que seja mais importante do que eu. É uma coisa e a outra. Para perceber a duração infindável do tempo, podemos aprender a manter em mente, perdão, a sucessão de ciclos cada vez mais longos, dos quais a humanidade está ficando ciente, através dos métodos mais modernos da ciência. Esses ciclos se estendem desde os pequenos do dia e do ano até os dos séculos, os dos anos astronômicos de cerca de 26 mil anos, durante os quais o Sol gira ao redor do zodíaco inteiro. E então,
os do imenso período de vida dos planetas e sóis, que ampliam mais e mais os nossos conceitos de tempo. Mas a conscientização mais profunda dessas imensas realidades vem através da meditação e da contemplação. Como Cyril Heffer escreveu em The Fellowship of Silence, ou A Irmandade do Silêncio. Todas as proporções da vida mudam no silêncio. As coisas do tempo diminuem em escala ao lado das coisas eternas. Através dessa mudança da atenção para as coisas maiores, as incontáveis coisas pequenas na vida diária, às quais damos indevida atenção e importância, as ninharias enfáticas, como Emerson chamou, encolhem ou são reduzidas à sua verdadeira e insignificante medida. Mas isso não é fácil de alcançar, como reconheceram todos os instrutores espirituais. Um deles escreveu: deve-se reunir toda a coragem espiritual para remover e pôr fim às coisas triviais. Os escritos de muitos dos grandes místicos e visionários, tanto do Oriente como do Ocidente, são iluminadores e úteis para esse propósito. Muitos deles experimentaram em seus momentos de iluminação um verdadeiro senso de eternidade ou atemporalidade. No excelente livro de Evelyn Underhill, Misticismo, as experiências de muitos místicos cristãos são relatadas. Consciência Cósmica, do Dr. Richard Maurice Book, também é um livro muito informativo sobre o tema, contendo uma valiosa série de relatos de experiências dessa elevada natureza, com hábeis comentários sobre elas. Entretanto, a técnica mais direta para expandir nossa consciência é, como dito antes, a meditação. Nela, o centro de consciência é propelido para cima, pela aspiração e pela vontade, em direção a regiões superiores de ser, a realidade transcendente, mencionada no capítulo 1. As experiências e percepções internas alcançadas assim são realmente inexprimíveis, mas pode-se dizer que elas produzem uma crescente conscientização da identidade do próprio eu espiritual, com todos os eus e com o eu uno. O uso meditativo do seguinte mantra é uma maneira útil de desenvolver essa conscientização da identidade espiritual. Ele pode ser usado para começar nossa meditação habitual, ou pode ser dito a qualquer hora do dia para fazer um ato de recordação do verdadeiro eu. E o mantra diz: mais radiante que o sol, mais puro que a neve, mais sutil que o éter, é o eu, o espírito em mim. Eu sou esse eu. Esse eu sou eu. Vou falar mais uma vez, a gente pode aproveitar esse momento para ampliar nossa respiração, através da nossa aspiração, elevar a nossa consciência para os níveis transpessoais, invocar da nossa alma a sua presença, ampliando o nosso senso de visão,
tornando a nossa visão mais ampla, mais profunda, mais elevada, mais radiante que o sol, mais puro que o éter, mais puro que a neve, mais sutil que o éter. É o eu, o espírito em mim. Eu sou esse eu sou eu. Finalmente, para cultivar um melhor senso de proporções, poderíamos adotar como técnica regular uma prática seguida por Theodore Roosevelt, que ele chama de reduzir o tamanho. Ela foi relatada por William Bibb em O Livro dos Naturalistas, onde ele diz: Theodore Roosevelt e eu costumávamos fazer um pequeno jogo juntos. Depois de uma noite de conversa, saíamos para um gramado e procurávamos no céu até encontrarmos uma mancha tênue de névoa luminosa, além do canto inferior esquerdo do grande quadrado de Pégasus. Olha que específico, né? Ele olhava para esse lugar no céu. Então, um de nós recitava: aquela é a galáxia espiritual Andrômeda. Ela é tão grande, a nossa Via Láctea. É uma de 100 milhões de galáxias. É constituída de 100 bilhões de sóis, cada um deles maior que o nosso. Então, Theodore Roosevelt sorria para mim e dizia: acho que agora já estamos pequenos o bastante. Vamos para a cama. E, só para lembrar, né? O Theodore Roosevelt foi o 26º presidente dos Estados Unidos. Então, olha que bacana, né? Ele poderia ser, até hoje, né? Nos filmes que a gente vê, eles se referem ao presidente dos Estados Unidos como o homem mais importante do mundo. E ele cultivava esse hábito importante de humildade, né? De cultivar esse senso correto de proporção, de falar, olha, talvez algumas pessoas me achem o homem mais importante do mundo, mas a gente está aqui num planeta que é bem pequenininho, perto de toda essa imensidão que tem no universo. Então, nesses últimos 5 minutinhos aqui da nossa reunião, vou convidá-los a encontrar novamente uma posição que seja confortável, que a gente coloque a nossa atenção na nossa respiração, ampliando-a, que com um olhar consciente à nossa respiração possamos aplicar a primeira técnica de desidentificação, nos desidentificando temporariamente de todos os conteúdos internos, sejam eles pessoas, lugares, situações, levando a consciência ao ponto de apoio no centro ágina, mantendo a respiração ampla e desenvolvendo o olhar do observador, silencioso e contemplativo.
observando seu corpo, sem julgá-lo, sem se identificar, sem suprimir, observando as emoções, sem se identificar com elas, sem reprimi-las ou suprimi-las, acolhendo, incluindo, reconhecendo. Da mesma forma, observando os pensamentos sem se identificar com eles, sem querer controlá-los, suprimi-los, reprimi-los. E assim, eleve seu olhar ao topo da cabeça e a partir dele fortaleça a construção daquele caminho de luz dourada do seu Antakarana e vá elevando a sua consciência para além dos níveis sutis ou etéricos, para além dos níveis emocionais, para além dos níveis mentais, se ancorando na alma, no eu superior, naquele ponto onde nos reconhecemos como o agente causal, com uma natureza atemporal. Como um núcleo avançado de pura consciência e vontade. Experiencie a sua realidade de luz e a irradie à sua mente, que é a correspondente ao aspecto luz no plano material, tornando a sua mente tal como um refletor da luz da alma. Se conecte com o amor e o irradie ao seu veículo emocional, até que seu emocional seja uma expressão do amor da alma, tal qual o próprio cálice, o próprio graal, vertendo água àqueles que têm sede, sede de amor, de vida. E imagine a vontade se expressando através de um propósito, de um plano e de ações inclusivas, sábias, amorosas e volitivas aqui no plano físico material. E mantendo a atenção na cabeça, repita mentalmente comigo: mais radiante que o sol, mais puro que a neve, mais sutil que o éter. É o espírito em mim. Eu sou esse eu sou eu.
Vá mantendo a sua respiração ampla, trazendo gradualmente de volta a atenção ao aqui e ao agora.